Oi gente, tudo bom? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vai estar faltando exatamente 1 ano e meio para o meu aniversário de 25 anos. E eu acho que não tem data melhor para começar um desafio de 25 livros para ler antes dos 25. Já tô com a minha listinha aqui da Amazon, porque é óbvio, né, que eu fiz uma lista de desejos só pra isso. Mas eu resolvi dividir esses meus 25 livros que eu quero ler antes dos 25 em 5 categorias. Eu tava vendo aqui, eu acho que 5 categorias, 5 livros, acho que é uma divisão perfeita, sabe, pra esses 25 livros. Então, eu dividi essas 5 categorias, então seriam livros nacionais, livros clássicos, livros de ficção científica, livros de não ficção e livros do desafio da Rory Gilmore. Por que eu escolhi essas categorias? Primeiro, eu percebo que eu não leio muitos nacionais, principalmente contemporâneos. Então, assim, aqui nessa minha listinha de nacionais, vocês vão ver, assim, que são todos nacionais que lançaram, assim, nos últimos tempos, sabe? Eu queria que ficasse uma coisa mais atualizada, não queria que fossem os clássicos nacionais. Os de ficção científica é porque é um gênero que eu gosto muito, mas infelizmente eu não leio muito, porque eu acho assim que eu tenho que estar com muita vontade para ler. E acaba que quando eu vou comprar livros, eu não coloco assim esses livros de ficção científica como prioridade. Coloco ficção, eu coloco fantasia, então acaba que eu deixo eles de lado. Mas é um gênero que eu gosto muito e que eu gostaria de ler mais. Os livros clássicos é porque eu gosto muito de ler clássicos e eu tenho uma lista gigante de clássicos que eu quero ler durante a minha vida, então nada mais justo do que inserir, né, um pouco desses livros aqui. Os livros de não ficção é porque eu percebi, assim, que nos últimos 2 anos eu tenho lido cada vez mais livros de não ficção e eu gosto muito, só que eu gostaria de mais uma motivação, sabe, pra pegar uns livros diferentes e uns livros que eu quero há muito tempo. E por fim, os livros do desafio da Rory Gilmore é porque eu tenho uma meta pessoal de que eu quero ler todos os livros do desafio da Rory Gilmore antes dos meus 30 anos. São mais de 300 livros, mas como eu leio uma média de 100 livros por ano, eu acho que dá certo, sabe? Mas assim, vamos ver. Então tá, eu vou deixar aqui uma imagem dos livros, eu não tenho a maioria deles, mas todos eles são livros que eu quero ler há muito tempo, e são livros que eu tô com muita vontade de ler, então eu acho que isso vai ajudar, sabe, no processo. Vamos começar com que, na verdade, com os que eu tenho. O primeiro categoria seria os nacionais, né? Esse daqui, tudo bem que ele não é tão atual, mas eu considero ele contemporâneo porque ele foi lançado lá nos anos 80, né? Eu acho que é tecnicamente, né, da nossa era, que é a Quarta de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tá passando um helicóptero aqui do lado. Quarta de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse daqui é um livro que eu ouço falar muito bem. Eu não vou entrar muito em detalhes dos livros, porque são 25 livros, né? Mas esse daqui é um livro que eu ouço falar super bem. Ele é super curtinho e a minha edição, ela tem uma diagramação um pouco mais antiga, mas mesmo assim é bem boa. Eu já coloquei pra ler agora no mês de agosto, porque eu fiz um cálculo, né, aproximado, de que eu teria que ler ônibus. Fiz um cálculo aproximado de que eu teria que ler aproximadamente 2 livros dessa minha lista por mês. Porque vão ter meses que eu sei que eu vou ler só um, ou que eu vou acabar lendo um por 2 meses, porque, por exemplo... bom, vocês vão ver, né? Eu não vou dar spoiler. Mas então, eu coloquei esse daqui pra ler esse mês. Vou começar a ler... Vou começar a ler a partir de agora, né? Dessa semana do dia 12, porque eu queria esperar, né? Pra dar certinho esse tempo. Sou muito detalhista. Mas é isso. Outro livro nacional que eu quero muito ler é Torturado. Eu vou deixar a imagem aqui dos livros que eu não tenho. Torturado é um livro que eu ouço falar muito bem nos últimos anos. E é um livro, assim, que me desperta muito curiosidade. Pelo que entendi, tem 2 linhas temporais e fala sobre uma fazenda, assim, que antes ali tinham escravos, e daí fala no tempo atual, com os atuais donos, mas também vai pro tempo do passado, né, na época da escravidão. Pelo que eu entendi é isso. Eu procurei não saber muito também, porque tem muita gente falando, e daí eu não quero, tipo assim, esperar uma coisa específica e na verdade ser outra, sabe? Outro livro que eu quero muito ler é de uma autora que virou, assim, uma autora que eu quero ler todos os livros dela.
que é da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. Ele lançou recentemente. Eu gostei muito da escrita dela. Ela escreve, assim, sobre uma situação muito real, uma coisa, assim, muito... assim, eu não sei explicar. Ela fala sobre morte, sobre luto, de uma forma, assim, muito sincera, muito honesta. Eu gostei muito da forma da escrita dela. Tô bem animada pra ler. Outro livro nacional que eu quero muito ler, que eu vi como indicação aqui no Booktube, eu não vou lembrar de quem, que é Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, da Mari Carrara. Esse daqui é um livro que, pelo que entendi, é pela voz de uma criança. Me falaram, eu fiquei curiosa, né, pra ler esse livro, porque me falaram que é muito parecido, né, com O Peso do Pássaro Morto. Então, assim, que é uma criança que fala sobre luto, sobre morte. Então, assim, eu gostei bastante desse tipo de perspectiva e eu quero ler mais sobre isso. Eu achei muito interessante essa sinopse. E, por fim, o último livro nacional dessa minha listinha seria Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Quando eu tava procurando livros nacionais para ler nesses próximos 1 ano e meio, eu fazia questão, assim, de ser livros que eu tenho muito interesse genuíno em ler. Não porque eu não quero ler nacional por ler nacional, eu quero ler nacional porque eu gosto do gênero e eu quero ler um autor, eu quero ler um livro. E, sei lá, quando eu vi a sinopse desse livro, me pareceu muito, assim, Rafael Montes, sabe? E como eu não quero colocar, assim, nenhum autor, assim, muito hypado, que nem Rafael Montes, eu fiquei pensando, eu acho que esse daqui vai ser legal. Pelo que eu entendi aqui, é a história de um matadouro e de uma pessoa que começa a matar pessoas. Não sei, parece um thriller, uma coisa assim. Eu achei interessante, é um tipo de livro que eu gosto, assim. Eu gosto de uma coisa, assim, mais, sei lá, nojenta. Livro nojento, eu gosto. Ok, para minha segunda categoria aqui, que são o dos livros de ficção científica. Esses livros, eu tenho um também, que é o Neuromancer. Neuromancer é um livro que eu tenho que ler esse ano, não tenho escapatória, eu tenho que ler esse ano. É um livro que eu tenho aqui na estante há muito tempo. Provavelmente eu vou ler mês que vem, porque eu quero ler antes do Black Friday, porque se eu gostar, vou comprar os próximos. Esse daqui é um clássico, né, da ficção científica, e eu acho, assim, que, cara, eu tenho ele, porque eu não tô lendo, sabe? Então, esse daqui eu vou com certeza ler e ainda esse ano. Eu não sei muito sobre a história, acredito que eu não sei muito sobre a história de Neuromancer, mas eu sei que é tipo um steampunk, não sei, parece, né, parece. Outro livro de ficção científica que eu quero ler é Duna. Esse daqui eu tenho certeza absoluta que eu vou ler semana que vem. Semana que vem. Mês que vem, porque meu namorado tem e a gente tá querendo ler antes de sair o filme. E ele tá lendo agora. E ele falou que ele me promete que ele vai me dar mês que vem pra ler. Ele tá amando, então eu tô com minhas expectativas lá em cima. Eu tô muito animada pra ler Duna, porque eu acho que, assim como Neuromancer, é um clássico da ficção científica. E eu gosto muito porque tem, pelo que o meu namorado me falou, tem uma pegada, assim, ambientalista. E eu acho isso muito interessante em livros. Então, assim, eu tô bem animada. Bom, mês que vem vocês vão saber o que eu acho, né? Outro livro que meu namorado vai me emprestar é Fundação. Ele tá me falando dessa trilogia, porque, né, tem a trilogia original, né, da Fundação. Ele tá me falando dessa trilogia há anos, fala que eu tenho que pegar, que ele acha que eu vou gostar bastante. E eu confio muito no gosto dele, nas opiniões que ele tem. Então, eu tô bem animada pra pegar. É um livro que eu quero ler ainda esse ano. E vamos ver, né? O bom é que esses livros que meu namorado tem, eu não vou precisar comprar. Os próximos 2 últimos livros da categoria de ficção científica. O primeiro é um livro que eu quero ler há anos, sem brincadeira, há anos. Só que eu nunca compro ele porque eu acho ele muito caro. Mas eu tô vendo, assim, que ele não tá baixando preço, o tempo tá passando. Então, assim, tô vendo na Black Friday, vou comprar, não tem jeito. Que é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Esse daqui é um livro da Becky Chambers e, pelo que eu entendi, é como se fosse o primeiro de uma trilogia de livros antologia, entendeu? Uma trilogia de livros antológicos, acho que é antológico essa palavra. E parece muito interessante, parece que é tipo assim, a história de uma pessoa que tá numa espaçonave, sozinha. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu fiquei bem curiosa.
como eu disse, há anos eu quero ler esse livro e agora que eu tenho os próximos 2 ali pra comprar também, nada me impede, né, de começar. E por fim, o último é Despertar, é o primeiro livro da trilogia Xenogênese, da Octavia E. Butler. Eu quero ler muito outros livros da Octavia. Eu li Kindred e eu fiquei apaixonada. Sério, eu quero ler todos os livros dela. Mas eu tenho, assim, aquele pé atrás, né? Porque nem todos os livros dela foram publicados aqui no Brasil. E tem muitos, assim, se eu não me engano, tem umas 3 séries dela que não terminaram aqui no Brasil. Então, esse daqui eu tenho certeza que terminou. E ele sempre, assim, tá um preço, assim, um pouco mais aprazível, sabe? Você vira e mexe, encontra ele por 27, 26 reais, o que hoje em dia a gente acaba, né, considerando um livro barato, né? Pra minha próxima categoria, que é a categoria de livros clássicos. Esse daqui eu não tenho nenhum, mas, sim, eu tô bem animada, porque são livros que eu quero ler há muito tempo. O primeiro livro que eu quero ler é 100 anos de... Nossa, eu falo 100 anos de escuridão. O primeiro livro dessa minha categoria são 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu nunca li nenhum livro dele, mas dizem que a escrita dele é maravilhosa e falam que esse livro, assim, é muito uma questão familiar, de intriga familiar. Eu amo livros de intriga familiar, então tô bem animada. Eu quero começar minha leitura de Gabriel Garcia Marques por esse. O segundo livro é Ana Karenina. Tá, gente, eu sou apaixonada por esse livro. E eu nunca nem li, eu não vi filme, porque eu fico guardando o que eu tenho de expectativa por esse livro, assim, no meu coração, sabe? Porque eu morro de medo de não ser o que eu tô esperando. Mas pelo que eu entendi, Ana Karenina é a história de uma mulher, assim, de alta classe da Rússia, que se apaixona por alguém que não é da mesma classe social que ela. Pelo que eu entendi, é isso. É muito drama, Eu adoro. Drama russo, eu acho uma delícia. Falo como se eu tivesse lido algum, não li. O meu próximo livro clássico que eu quero muito ler é Frankenstein. Eu nunca li Frankenstein. E eu fico, assim, chocada, porque é um clássico, assim, que a gente conhece a história, sabe? A gente tem essa noção. Mas eu quero ter, sabe? Eu quero ter pra mim, eu quero ter uma edição minha, eu quero anotar, eu quero fazer... Eu comecei a ficar com muita vontade de ler Frankenstein depois que eu vi aquele filme que tem a Ellie Fanning, que ela é a Mary Shelley. Pareceu muito interessante, tipo assim, se aquilo ali for um pouquinho do que era a vida real da Mary Shelley, eu fiquei bem interessada. Eu quero ler muito ele. E agora, eu vou colocar aqui 2 clássicos, que são clássicos, assim, que vocês vão falar, Sara, mas por que eles estão aqui? Eu vou falar, porque eles são clássicos. Porque, ó, um livro que eu quero muito ler é O Menino do Engenho, do José Lins do Rego. Esse aqui é um clássico brasileiro. Eu nunca li ele, eu lembro de ter estudado ele nas aulas de literatura do meu ensino médio, mas eu nunca li, nunca me interessei, assim, naquela época, principalmente, em ler clássico nacional. Mas a Duda, ela começa a falar, ela fez, assim, uma série de vídeos, assim, falando sobre os livros do José Lins do Rego, e eu fiquei apaixonada. Agora eu quero ler. E eu tô, assim, muito intrigada, porque, de novo, parece ter uma questão, assim, familiar muito forte. Eu gosto muito de livros assim. E, por fim, o último livro clássico que eu quero ler é O Senhor dos Anéis. Eu não tô colocando aqui a trilogia, tô colocando só o primeiro. Dizem que tem uma escrita, assim, bem chatinha, assim, que o Tolkien, ele escreve de uma forma um pouco, assim, enrolada e tal, mas eu quero muito tentar, é um clássico da fantasia, e, assim, eu acredito, assim, que não dá pra eu continuar lendo vários livros de fantasia sem ler um clássico, sabe, da fantasia. Tô bem animada. A próxima categoria são os livros de não ficção. Aqui eu coloquei, assim, livros de não ficção que eu tô muito animada há muito tempo pra ler. Alguns livros aqui faz uns 4 anos, assim, pra mais, assim, que eu quero muito ler. Então, aqui o primeiro é Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Não sei. Eu quero ler muito esse livro desde que eu vi aquela série da HBO, do Chernobyl, né? Nossa, eu fiquei, assim, muito intrigada, assim, me comoveu bastante. Era uma série, até uma minissérie que, quando eu acabei, eu queria voltar e rever de novo. Agora, assinando o HBO+, eu com certeza vou continuar, vou rever essa série. Dizem que a escrita da Svetlana é uma escrita muito boa, ela é uma jornalista, né, que
que escreveu vários livros sobre guerra, sobre pós-guerra, e sobre essa questão dessas coisas que se passaram mais pro leste europeu. Fiquei bem interessada. Outro livro é o livro As Bruxas, Intriga, Traição e Experiência Além, da Stacy Schiff. Assim, eu sou muito curiosa para ler livros assim sobre bruxas. Eu acho assim que, sabe, todo esse mito que foi criado ao redor de bruxas por conta de, sei lá, homens que não acreditavam que mulheres poderiam ter mais conhecimento que eles, sabe, dá um negócio assim, dá uma mistura de ódio com, sei lá, intriga, que eu fico muito curiosa. Eu quero ler ainda aquele que era o Martelo das Feiticeiras, lá, aquele livro lá de 1500, que foi tipo assim, o Vademecum lá da Inquisição. Então eu quero muito ler ele, mas primeiro eu quero ler uma coisa assim mais contemporânea. Outro livro que eu tô muito animada pra ler, que é tipo assim, é um livro que eu ouço muitas pessoas falarem bem, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Dougley. Esse daqui é um livro que eu quero ler muito, porque eu acho muito interessante quando esses livros... Eu gosto de ler livro que fala sobre a morte, sabe? Eu acho que, assim, muito tempo eu estudei sobre isso e é um assunto, assim, pra mim tão querido, porque a gente tem um tabu tão grande com a morte, mas é uma coisa que é a única certeza na nossa vida que a gente vai morrer. E eu gosto tanto de ouvir outras pessoas falando sobre isso, sabe? Outras pessoas, a opinião das outras pessoas sobre a morte. Eu acho muito curioso, eu quero muito ler sobre esse livro. Agora, assim, outros dois livros que eu tenho muito interesse o primeiro é o Holocausto Brasileiro, né? Da Daniela Arbex. Esse daqui é um livro que eu tentei ler algumas vezes durante minha graduação, mas eu acho que eu não tinha cabeça nem estômago pra ler. Eu lembro que eu fiz um trabalho até em psicologia sociocultural, não lembro, que era sobre esse livro, assim, eu cheguei a ler alguns trechos, mas eu não li ele na íntegra. Eu quero ter ele aqui pra ler, pra anotar, porque eu acho que é um livro muito importante, principalmente pra mim, que trabalho com saúde mental, eu acho muito importante pra minha posição ética, sabe? Ler sobre esse livro. O último livro é Memórias da Plantação, episódio de racismo no cotidiano, da Grada Quilomba. Esse daqui é um livro que eu quero ler muito porque dizem que ele tem uma perspectiva psicanalítica sobre isso. E eu estudo psicanálise, eu trabalho com psicanálise, e eu fiquei muito interessada, achei muito curioso sobre isso, porque, né, cada vez mais a gente tá vendo a psicanálise sendo utilizada, assim, na questão sociais, no sociocultural, e eu acho isso muito importante, né? Eu quero muito ler mais sobre isso, fiquei bem curiosa. E também eu acho que é extremamente importante eu, como brasileira branca, do Sul, ler sobre escravidão, ler sobre racismo. Eu acho que não simplesmente é o mínimo que eu posso fazer, né? Tá, e por fim, a minha última categoria são os livros do Desafio da Rory Gilmore. Assim, um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Desafio da Rory Gilmore, mas, por enquanto, vamos aqui falar sobre os livros que eu tenho pra ler aqui dessa listinha. Eu tenho 2 já aqui em casa, na verdade 3, o outro tá no Kindle, só que eu não vou pegar, desculpa. O primeiro é O Demônio da Cidade Branca, da Erik Larson. Esse daqui também tá na minha TBR desse mês. É um livro que eu quero muito ler, porque eu ouvi muitas pessoas falando bem e mal dele, mas fico muito curiosa, pelo que entendi aqui. É um livro ambientado lá no século XVIII em Chicago, XIX em Chicago. Porque parece que alguém começa, tipo assim, um serial killer que tá ali, que tá matando pessoas, numa feira de ciências internacional. Parece que é alguma coisa assim, não tenho muita certeza. Outro livro que também tá no Desafio da Rory Gilmore, que eu tenho aqui em casa, é Inferno, o primeiro livro da Divina Comédia de Dante. É um livro assim, eu já até comecei algumas vezes, mas assim, é um livro que eu tenho que ler com muita calma, porque assim, eu tenho que ler ele com o dicionário do lado, sabe? Porque ele tem muitas palavras assim, difíceis,
E ele tem um ritmo, assim, que você demora pra pegar o jeito, sabe? Mas eu quero muito ler ele, eu acho muito... eu tenho muita curiosidade. Sabe por que que eu tenho muita curiosidade? Porque eu li aquele livro do Dan Brown. Tem um livro do Dan Brown que fala sobre a Divina Comédia. É Anjos e Demônios? Eu acho que é Anjos e Demônios. E eu lembro que eu adorava esse livro. Nossa, eu fiquei... Eu acho que eu reli ele algumas vezes, assim, quando eu era adolescente. E eu gostei bastante. Então eu queria ler a Divina Comédia pra ter, né, esse conhecimento a mais. Dos livros da Rory Gilmore, que... por fim, eu tenho um outro livro da Rory Gilmore que eu também tenho, só que é no Kindle, que é An American Tragedy, que é um livro, pelo que entendi, também tipo suspense e mistério. Ele é um livro gigante, eu sei que o meu e-book dele tem 500 e poucas páginas. Assim, eu acho muito legal, assim, que esses livros da Rory Gilmore, a maioria deles, assim, é muito difícil de achar, né? Então, assim, você acha muito fácil, assim, em e-book, você acha muito fácil na Open Library. Caso vocês não saibam o que é Open Library, é uma biblioteca virtual meio que gratuita, sabe? Você empresta livros, e-books, bem interessante. Lá tem bastante, então caso vocês estejam interessados em fazer o desafio da Rory Gilmore, estejam sabidos que lá tem bastante. Outro livro que eu não tenho dela é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu tenho muita curiosidade para ler esses livros dela. A Isabel Allende, ela é uma escritora chilena. Se eu não me engano, o avô dela, ou o tio dela, era presidente do Chile antes da tomada de poder militar, né? Pelos militares, então assim, é bem interessante. Dizem que ela coloca muito sobre isso nos livros dela. Tô bem animada, eu quero muito ler esse livro, porque dizem que esse livro aqui é tipo um marco, né, ele é simplesmente sensacional. E eu quero ler ele antes de ler Paula, que é um livro que ela escreveu pra filha dela. Dizem que é triste demais, mas é muito lindo, então eu tô querendo ler esse livro logo. E por fim, o último livro da minha lista de desafios da Rory Gilmore, que eu não tenho, né? E também o último da minha listinha de 25 para além dos 25, é A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. Eu me apaixonei por Arthur Miller quando eu li o primeiro livro dele esse ano, As Bruxas de Salem. Ele escreve peças, também foi pro desafio da Rory Gilmore. E as peças dele, assim, nossa, é assim, cheio de intrigas e reviravoltas e dramáticos e sei lá o que. Fiquei assim, nossa, apaixonada, sabe? Eu não tenho assim um histórico de ler peças, assim. Eu lembro que eu lia bastante peças quando eu tava no ensino médio, quando eu tava estudando pro vestibular, que daí a gente tinha que ler, né? Mas daí ler peças obrigado, ler peças porque você quer, é uma coisa completamente diferente, né? Então, eu tô bem animada pra ler esse. Essa edição que eu coloquei aqui no meu carrinho até é uma edição que já vem junto, que são assim 4 principais peças do Arthur Miller, que daí esse A Morte do Caixeiro Viajante, tem aqui a Bruxa de Salem e outras 3 peças, então eu quero muito conhecer mais dele. E gente, é isso, são 25 livros que eu tô me propondo pra ler nesses 18 meses que estão vindo por aí. Eu tô animada, como eu disse pra vocês no começo, são livros que eu tô querendo ler faz muito tempo, ou livros que assim, que me despertaram assim a vontade muito forte recentemente. E eu acho que assim, esses livros são livros assim que pra mim significam muito, sabe? Porque eu acho que são livros que vão me ajudar a ter um crescimento assim como pessoa. Todos eles eu acredito que eu vou tirar algum ensinamento muito importante pra mim, pra eu conseguir viver os próximos 25 anos. É isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo assim um pouco diferente, mas é um vídeo assim que eu tô bem animada de fazer. É uma coisa que eu penso em fazer há muito tempo. Pra você ter uma noção, esse daqui foi o primeiro vídeo que eu gravei pro canal. A primeira versão que eu fiz dele ficou horrível, daí eu tô regravando agora. Mas, eu tô bem animada. Esses livros, assim, são aqueles livros que me dão quentinho no coração, sabe? Eu acho que vão ser livros que vão me despertar muito pra querer ler cada vez mais. Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha. Comenta aqui embaixo se você já leu algum deles. Eu, óbvio, né, não li nenhum, não vou poder falar nada sobre isso por enquanto, mas eu vou fazer um update a cada 6 meses. E daí, fique atento, pra você ficar atento, tem que estar inscrito aqui no canal.
Eu tô lembrando de fazer essas coisas, eu não lembrava de fazer isso. Então, é isso, gente. A gente vai se falando. Tem vídeos novos na semana que vem. E a gente se vê, tá? Beijinho. Tchau, tchau.